Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, deixe também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Também acione o sininho para receber as notificações. Hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro e vamos meditar o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. São Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje meditamos alguns pontos importantes para a nossa reflexão. A revelação da identidade messiânica de Jesus foi dada a São Pedro pelo próprio Deus. Não é simplesmente uma constatação que se dá com base nas capacidades humanas, como se bastasse um estudo aprofundado na melhor biblioteca da época que se chegaria a essa descoberta. Trata-se de uma revelação. É Deus que decide se revelar a São Pedro e também revelar-se a nós. Assim como na Epifania, por exemplo, após o nascimento de Jesus, os magos o encontraram porque o próprio Deus os conduziu àquela revelação. Portanto, a revelação parte da vontade de Deus, que se revela a quem quer, quando e como quer. Veja o que diz o Catecismo. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Portanto, Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. O próprio Deus dá à natureza humana, ou seja, a cada um de nós, a condição para que no decorrer da nossa vida, em algum momento, quando se revelar a nós, possamos reconhecê-lo. E diante da pergunta de Jesus, quem dizem os homens que eu sou? Nós percebemos aqui dois fundos de motivação nas respostas. A primeira na perspectiva da compreensão humana e a outra na perspectiva da graça, da revelação de Deus. A primeira é a ótica humana. Eles respondem fazendo comparações e referências de pessoas boas que eles já conheceram um dia. Mas, de fato, a ciência de quem é Jesus eles ainda não têm. Quando Jesus restringe a pergunta aos seus discípulos, ele esperava receber uma resposta que vem do alto, que vem do Espírito, que vem do Pai. Uma resposta que é uma revelação de Deus. Simão Pedro, iluminado por essa força do alto, vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus mesmo vai confirmar que essa revelação não vem das capacidades humanas, e sim da parte de Deus Pai. Olha o que diz o texto. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Essa resposta de São Pedro é como que a credencial que faltava para receber de Jesus a incumbência da fundação da igreja. São Pedro se torna o primeiro Papa,
o vigário de Cristo na terra, a cabeça visível da igreja. A igreja, portanto, nasce e recebe do próprio Jesus um selo de garantia. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. São Pedro receberia também de Jesus as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar tudo que há na terra aos céus. Poder esse que lhe será entregue depois, obviamente, depois da consumação da vida de Jesus, no madeiro da cruz, quando entrega o Espírito ao Pai, vencendo o mundo, o pecado e a morte. Portanto, nesse dia, devemos dar graças a Deus por fazermos parte dessa igreja que tem o selo de garantia, que não vai sucumbir, que nem os infernos destruirá essa igreja. Então, nesse dia, nós devemos louvar, bendizer a Deus, porque de fato estamos no lugar certo. Esta igreja é o veículo qual Deus deixou na terra para nos conduzir aos céus, para fazermos a vontade de Deus. É a mãe igreja que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Então, que nós possamos ser fiéis a ela e viver a cada dia a vontade desse Deus que se revela a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.